Muito bem, a gravação iniciada. Hoje é dia 6 de agosto de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, a composição titular, vice-presidente Dr. Argos Gregório, Daniela Gonçalves e Samuel de Oliveira Magro. Pela representação fiscal, Antônio Carlos Nóbrega Tortello. Seja bem-vindo, doutor Antônio, que está aqui iniciando conosco esse semestre, né? Hoje é a primeira sessão do semestre. Desejo aqui que tenhamos excelentes reuniões aqui, sessões aqui durante esse semestre, esse segundo semestre de 2024. Bom, nós temos 4 processos em pauta e apenas registrando aqui a presença do doutor André Félix Ricota de Oliveira, que está aqui presente. Então, vamos iniciar o processo justamente por este processo, que é o AIN 4094242. Cláudia Coimbra de Toledo Lara. A relatora, a doutora Daniela, tem vista do doutor Argos, é uma retificação do julgado. Eu vou pedir aqui para que a doutora Daniela resuma o seu voto e, em seguida, eu passo a palavra ao doutor Argos. Doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Deixa eu abrir aqui o voto. Então, é um pedido de retificação de julgado de um auto de infração de TCMD, que já teve uma tramitação muito longa, chegando aí até a superior, retornando. E neste último momento, né, a Câmara Superior devolveu para julgamento de Câmara Ordinária apenas um item, uma questão para nova análise, e a Câmara Julgadora entendeu que como é complexo até de resumir assim de cabeça, desculpa. Eu vou preferir fazer a leitura, senhor presidente, aqui do trecho, só da parte mais importante, tá bom? Então, a tramitação do presente processo foi longa, contemplando decisões anteriores em sede de recurso ordinário, que foram objeto de anulações da Câmara Superior. E a decisão de recurso ordinário a que o presente pedido de retificação de julgado faz referência ficou adstrita ao item 1 da lista de doações, que é o imóvel situado na Rua Escócia, número 51. Do novo julgamento relativamente a este item, resultou mantida a acusação relativa ao citado imóvel. Em face dessa decisão, a autuada apresentou o apelo objeto da presente pedido de retificação de julgado, em que alega a existência de supostos erros de fato que justificariam a reforma da decisão recorrida. Diante da complexidade das alegações trazidas, a 10ª Câmara Julgadora entendeu necessário permitir à douta representação fiscal a manifestação sobre os temas trazidos, posto que incluíam novas argumentações sobre os fatos aqui narrados, em especial a não ocorrência da doação do imóvel, alegação que não constava até então dos autos. De plano, esclareço que, diferentemente do pedido da recorrente, o pedido do pretendido pela recorrente, o pedido de retificação de julgado não se presta à reanálise de quaisquer temas sobre todos os aspectos. De fato, entendo que a via eleita possui limites estreitos e não comporta todas as análises recursais pretendidas, uma vez que são devolvidas à Câmara Julgadora apenas as alegações de erro de fato, nos termos do artigo 22 do Regulamento Interno do TIT. A apresentação de novas provas e novas alegações não pode ser recebida por meio da presente espécie recursal, não sendo provas e alegações apresentadas oportunamente, é decorrente, lógico, que a decisão reformada sobre elas não se manifestou, e não há, assim, qualquer erro a ser sanado, visto que não constavam nos autos. Então, senhores, meu voto foi pelo não conhecimento, por entender que essas alegações de que a doação acordada no momento do divórcio dos pais da senhora autuada, desculpa, até me fugiu o nome dela, Cláudia Coimbra, de que essa doação não teria ocorrido, essa alegação não foi trazida no momento oportuno, então essas provas juntadas nessa oportunidade não podemos analisá-las, muito embora a Câmara anterior que analisou o pedido tenha chegado a converter em diligência para a superior se manifestar sobre esses documentos, eu entendo que não é a oportunidade
de julgar sobre eles nesse momento, porque seria uma nova decisão na íntegra e não um pedido de retificação de julgado de fato. Acredito que todos estavam na sessão original que fizemos a tratativa deste voto, não foi? É Sim, sim, relativamente foi. recente. Foi. Era para contextualizar para o doutor Antônio, né? E aí a gente pode seguir, então. Doutor Argos, pode, com a palavra, por favor, pode apresentar o seu voto. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas, doutor Samuel, doutora Daniela. Bom dia e bem-vindo aqui ao doutor Tony Tortello. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Prazer tê-lo aqui e ter o privilégio de trabalhar contigo. Bom dia ao doutor André, por quem também temos respeito e consideração. Bom dia a todos que nos dão suporte aqui, Oswaldo, Hélio, Jailson e, eventualmente, aos que nos assistem. Presidente, este caso ensejou aqui o meu pedido de vista, porque na sessão de julgamento tivemos aí uma excelente sustentação oral feita pelo doutor André Ricota, onde foram levantadas questões que eu reputei muito relevantes para o deslinde do processo. E me chamou muito a atenção a informação de que esse processo trata da exigência de um ITCMD, de uma doação, né, incidente sobre uma doação esta que não foi realizada. Né? Isso me pareceu muito gritante. Espera aí, tudo isso aqui é nulo, tudo isso aqui é vazio, isso aqui não deve existir, não é possível, eu preciso analisar com melhores olhos, com um pouco mais de atenção. Né? Foi bem lançado o voto da doutora Daniela, e também me levantou aqui inquietação, no sentido de, mas, espera um pouquinho, agora a situação muda um pouco, porque me parece que o patrono do contribuinte tem razão nas suas alegações, mas me parece que a solução dada pela relatora é perfeitamente correta. Então, tirei o processo em vista justamente para analisar exatamente o contexto e aquilo que efetivamente eu poderia entender como mais correto. E nesse sentido, presidente, com todas as vênias aqui de eventuais entendimentos em sentido contrário, com todo o respeito que tenho pelo patrono da recorrente, eu entendi aqui, já vou ler, é bastante curto, pelo acerto do quanto decidido pela relatora. É uma situação muito, muito atípica e é uma situação sui generis, porque eu poderia antecipar o meu entendimento e dizer o patrono tem razão, o contribuinte está correto. Porém, eu sou obrigado a me ater ao fato de que a via eleita para a declaração do direito que deve ser dado ao contribuinte é inadequada, ela é errada. Né? Evidentemente, isso foi colocado também quando da sustentação oral, o nosso colega, e aqui na condição de patrono, foi trazido ali ao processo aos 45 do segundo tempo. É evidente que a sua perspicácia, o seu conhecimento da matéria, fez com que apresentasse uma solução aqui ao tribunal, mais uma vez. Solução esta que, quanto ao mérito, ele está correto. Ele está correto. Há uma exigência de TCMD, imposto incidente, no caso aqui, sobre uma doação. Doação esta que não ocorreu, essa exigência ela é nula desde sempre. Agora, eu me curvo ao entendimento da relatora e digo sem pestanejar, ela está correta. O PRJ não é um instrumento adequado para esse tipo de solução que pretende a recorrente. Ou seja, a modificação de uma decisão que foi dada sob a argumentação de que há erro de fato ou de que a decisão, lembrando que nós estamos reanalisando uma decisão que já foi proferida, que a decisão estaria incorreta, que a decisão estaria incompleta, que a decisão traria aqui erro de fato e por aí vai.
Lembrando, foi apresentado um recurso ordinário com um número X de argumentos. Esses argumentos foram atacados pela decisão, foram enfrentados todos, e a decisão foi dada dentro dos critérios ali que entenderam os juízes da Câmara. Muito bem. Em PRJ foi apresentado este novo argumento, com novas provas, inclusive, né, com documentos trazidos aos autos, dizendo, então, mas a decisão está errada. Não, a decisão está certa. A via adotada com todas as vênias é que não é a mais apropriada. Isso pode e deve ser, provavelmente, discutido em sede de recurso especial. Né? Porque aí sim, talvez, olha, é o seguinte, foi juntado, foi argumentado, não foi observado, foi argumentado em PRJ, mas se entendeu que não era a via adequada, portanto, aqui em sede de recurso especial, estou argumentando, dizendo, olha, aconteceu isso. Mas, efetivamente, em PRJ, com todas as vênias, não é possível. Fechou seu microfone, doutor Argos. Fechou sem querer e fechou. Ainda está fechado. Pronto, obrigado por avisar. Bom, então, presidente, eu vou ler rapidamente o voto, é um voto muito curto. Né? Trata-se de pedido de vista que solicitei para melhor análise dos autos, em razão de dúvidas que surgiram no decorrer dos debates da Corte da Câmara, especialmente no que toca aos argumentos trazidos pela relatora, e demais apontamentos levantados por meus pares e pelo ilustre patrono, quando da apresentação do seu pedido de retificação de julgado e realização de sua sustentação oral, com destaque para a afirmação acerca da inexistência do fato gerador, o que configuraria vício material do lançamento fiscal, evidenciando a nulidade absoluta do auto de infração. Por economia processual, utilizo o relatório da relatora, o resumo aqui, o relatório da lavra da ilustre juíza relatora, a quem rendo minhas homenagens. A despeito de encontrar razão quanto ao mérito trazido pelo patrono da autuada, a quem rendo minhas homenagens, tenho para mim com força que o pedido de retificação de julgado não é a via adequada para eventual acolhimento do quanto alegado, o qual pode ser levado à Câmara Superior em sede de recurso especial, se assim bem entender a autuada. Nesse contexto, obriga a minha consciência a concordar com os esclarecimentos trazidos junto à decisão bem proferida, diga-se pela relatora, cujo teor aqui colaciono e do qual me aproprio. E aqui, como ela colocou, de plano esclareço que, diferentemente do pretendido pela recorrente, o PRJ não se presta a reanálise de quaisquer temas sobre todos os aspectos. De fato, entendo que a via eleita possui limites estreitos e não comporta todas as análises recursais pretendidas, uma vez que são devolvidos para a Câmara apenas as alegações de erro de fato, nos termos do artigo 22 do regulamento interno do TIT. A apresentação de novas provas e novas alegações não pode ser recebida por meio do presente espécie recursal, não sendo as provas e alegações apresentadas oportunamente, é decorrente lógico que a decisão informada sobre elas não se manifestou, e não há, assim, qualquer erro a ser sanado, visto que não constavam dos autos. É exatamente como penso. Inexistindo tais argumentos em sede de apelo, por óbvio que não poderia a Câmara Ordinária apreciar aquilo que a ela não foi dirigido. Em consequência, a não apreciação em comento não configura erro de fato a habilitar o manejo de pedido de retificação de julgado, pelo simples fato de inexistir questão a ser retificada. É como se impõe a realidade dos autos. Desta feita, em concordância com a totalidade dos argumentos aviados pela juíza relatora, os tomando para mim como se minhas razões fossem, julgo por inatacável seu bem elaborado voto, dele nada divergindo. Diante disposto, o presente pedido de retificação de julgado não merece ser conhecido nos exatos termos do quanto decidido pela relatora. Portanto, presidente, mais uma vez, rendo minhas homenagens ao patrono, realmente entendo que no mérito ele tem razão, mas a via eleita não me permite, ou a minha consciência também está impedida de aceitar estes argumentos e dar os efeitos almejados através desses argumentos, no presente caso aqui apreciado por esta Câmara, presidente. É uma situação muito atípica, porque você percebe claramente que o contribuinte tem razão, mas que a via eleita não é a via apropriada, portanto, eu me vejo aqui impedido de conhecer. Portanto, também não estou conhecendo do PRJ apresentado pela recorrente, presidente. É como voto.
Obrigado, doutor Argos. Cumprimento aí pelos esclarecimentos e pelo voto proferido, assim como o voto da relatora. O processo está em discussão. Muito bem. Não havendo inscritos, eu vou adiantando aqui que eu também vou acompanhar a ilustre relatora. Estou aqui, então, encerrando os debates. Doutora Daniela, precisa confirmar o seu voto, viu? Feito, senhor presidente. Está sem Muito bem. áudio. Agora sim. Estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Retificação de julgado não conhecido por unanimidade. Esse é o deliberado aqui pelo colegiado. Eu agradeço a presença do doutor André e esperamos aqui vê-lo em breve, doutor André. Eu que agradeço. Ótima sessão a todos. Bom Obrigado. julgamento. Até mais. Obrigado. Tchau. Muito bem. Encerrando esse julgamento, passamos então ao próximo processo da pauta. Presidente, vocês me enxergam? Sim, Sim. tá em ordem a sua. Que bom. O segundo processo da pauta é Fiação Rossignolo Limitada. A doutora Daniela é a relatora, o AIN 406-451. Não há inscritos para sustentação oral. Doutora Daniela? Senhor presidente, eu pedi para o doutor devolver o processo para mim. Eu Tá. iria apenas ouvir a sustentação oral, mas na ausência do patrono, eu retorno o processo para a pauta na próxima oportunidade. Então, tá bom. Então, eu estou retirando o processo de pauta a pedido da relatora, processo devolvido para a pauta. Próximo processo da pauta aqui da nossa lista, não é? É o AIN 4.122.474, Matheus Brandão Machado. Eu sou o relator, é uma retificação de julgado. Também não há inscritos para sustentação oral, então eu vou direto ao meu voto. Bom, aqui eu vou fazer até uma pequena. Fazer uma pequena alteração aqui já na emenda, que constou aqui como ICMS, mas eu vou só retirar aqui, corrigir isso. Já inicio aqui a. Doutor Edivaldo, Oi, pois não. já que vai mexer na emenda aí, tem um não preenchimento aí, ó. Dobrou o R do preenchimento na Tá. emenda mesmo. Na emenda mesmo, né? É. A emenda.
Obrigado, Samuel. Não tinha visto isso daqui. Muito bem. O voto registrado. Muito bem. Então é o seguinte: é falta de recolhimento de emolumentos por servidor notarial devidos ao Estado. Este processo ele teve um julgamento da 10ª Câmara Julgadora, né, que conheceu integralmente do recurso ordinário e deu parcial provimento apenas para afastar o excesso de juros da súmula 10. Então, aqui, conforme consta do relatório deste voto, a parte passiva apresentou retificação do julgado, alegando erro de fato com fundamento no artigo 15. No caso em análise, eu não vislumbro aqui erro de fato por premissa falsa, mas sim pretensão consistente na rediscussão do quanto decidido pelo sodalício, inviável nessa via restrita processual administrativa. O atuado aduz que o venerando Aresto, retificando, contém fundamentos conflitantes, demonstrando efetiva ausência de materialidade do crédito lançado. Também aponta cerceamento de defesa na medida em que não teve acesso aos documentos arquivados em cartório ou do processo administrativo de correição da Corregedoria do Tribunal de Justiça, dado que não estava mais à frente do terceiro cartório de notas. Bom, eu digo aqui que todas as questões que envolvem o mérito do apelo, folhas 1502, 2502, 2517, foram devidamente enfrentadas pelo acordo retificando, consoante o seguinte excerto em destaque. E aqui eu trago destaco aqui o trecho do acordo, da decisão da 10ª Câmara Julgadora, destacando aqui, sublinhando os pontos relevantes aqui e demonstrando que todas essas questões foram devidamente enfrentadas, né? Não vou ler aqui a transcrição porque ela é longa. Com efeito, não há que se falar em erro de fato na espécie. Também não vislumbra o cerceamento de defesa, pois o autuado teve acesso a todos os documentos que instruem o auto de infração, tendo sido oportunidade de defesa, duplo grau de jurisdição, tanto que impugnou responsabilidade tributária e os encargos legais, tendo sido parcialmente atendido em seu pleito. Todos os pressupostos do artigo previstos na Lei 13.457 foram observados, de tal sorte que os argumentos do autuado não podem ser acolhidos. Nem se diga que a prova emprestada torna o auto de infração ou a decisão recorrida inválido de vícios. Primeiramente, porque a decisão recorrida não está fundamentada apenas na suposta prova emprestada, mas também em outros elementos probatórios. Em segundo lugar, porque a legislação processual admite a prova emprestada para motivar o crédito tributário. Aqui trago algumas considerações e fundamentos pela admissibilidade da prova emprestada, mesmo no processo administrativo, né? Então, com efeito, não se pode confundir validade ou legitimidade da prova emprestada com critérios de valoração da prova pelo aplicador de direito, que é matéria reservada ao mérito da lei administrativa. No presente caso, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, dado que foram analisadas todas as provas e argumentos, tendo sido cumprido o artigo 38 da Lei 13.457, né? Então, eu estou aqui relativamente ao aspecto formal da auto-infração, não há nenhuma irregularidade, tendo sido cumpridas todos os requisitos do artigo 34, e a alegação de que a materialidade do crédito tributário não restou demonstrada é genérica, não tendo o condão de lidir a rigidez do lançamento fiscal, cuja descrição dos fatos subsume a hipótese legal infringida, com motivação em provas, tendo sido observado o artigo 142 do CTN. Então, diante desses fundamentos, eu não estou conhecendo da retificação de julgado. Esse é meu voto. Processo em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou então encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação.
Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Retificação de julgado não conhecido à unanimidade. Acompanhando, então, todos acompanhando o voto do relator. Muito bem. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da Desculpa, pauta. doutor José Arivaldo, meu voto apareceu, porque quando eu cliquei, a tela aqui ficou toda vermelha, não sei se entrou o voto. Entrou? Eu acho que entrou, sim. Entrou, apareceu, pelo menos o meu Ah, veio então tá como bom, último. é porque aqui deu erro, como se tivesse caído, aí eu fiquei, então tá bom. Bom. Tá bom, vou entrar de novo ali. Obrigada. Mas entrou sim, viu, Dani? Entrou sim. Ótimo. Muito bem. Próximo processo da pauta é o último da pauta de hoje, né? O AIM é o 4.130.618. O relator, doutor Argos Gregório, Polimporte, Comércio e Exportação. Este processo também não há inscritos para sustentação oral, nem para acompanhamento do julgamento. Então, eu passo a palavra diretamente ao ilustre relator para que ele apresente seu voto. Presidente, na verdade, eu já tinha apresentado o voto e o processo tinha saído em vista para o doutor Samuel, a despeito de não constar no sistema nesse retorno. Tá, então, acho que é vista do Samuel, o doutor Argos. O doutor Argos, então, poderia, então, resumir o seu voto? Sim. Enquanto o Samuel registra o voto, a preferência. Vai pedir preferência, né, Samuel? Ou vai... Exatamente, exatamente. Eu acho que algum problema deve ter caído, perdido o prazo, alguma coisa assim. Inclusive, eu não mandei o voto para o senhor, porque eu pensei que o voto estava no sistema. E agora realmente fui ver que não está o voto no sistema e eu também não estou com a vista. De qualquer maneira, eu estou com o voto aqui, eu vou pedir uma preferência e apresento em preferência. Tudo bem, então. Então, doutor Argos, poderia resumir o seu voto, por favor? Presidente, vamos lá. Esse processo era um processo inicialmente composto por 10 infrações, né? Falta de pagamento de ICMS das infrações 1 a 6, falta de escrituração das infrações 7 a 10. Houve a confissão irretratável quanto aos itens 7 a 10, né? Extinto pelo pagamento. Houve o cancelamento dos itens 1 a 5 do AIM, porque tratavam ali de imunidade objetiva direcionada ao papel. E aí foi ali readequado o item 6. Muito bem, esta foi a decisão do julgador monocrático, né? Em que readequou o item 6 e cancelou os itens 1 a 5, entendendo eles se referirem à imunidade objetiva, direcionada ao papel. Portanto, foi aviado recurso de ofício pela representação fiscal, se insurgindo quanto à decisão de primeiro grau. Eu digo aqui e trago bastante trechos da decisão de primeiro grau, dizendo que, sob a minha perspectiva de análise, ela está correta, duplamente correta, né? Quando efetivamente entende pela imunidade atribuída ao papel, e aí há, com todas as vênias aqui, uma série de discussões a respeito do alcance dessa imunidade, papel mesmo, ou aquilo que veicula informação, e por aí vai e tal. Eu falo um pouco sobre isso na minha decisão. Então, por esse primeiro lado, entendo pelo acerto quanto aos itens 1 a 5, e com relação ao item 6, a questão da readequação. No meu entender, o julgador de piso fez ali a observação, aquilo que constava dos autos, dizendo, não, realmente, com relação a este item aqui, é preciso separar uma coisa da outra, isso entra, isso não entra, e readequou ali esse item junto ao DDF. Portanto, eu nego o provimento ao recurso de ofício pelas razões ali trazidas na minha decisão. Em brevíssimo resumo, é isso, presidente.
Obrigado, doutor Argos, pelo resumo aí, para nos relembrar aqui do seu voto. Eu passo, então, a palavra ao doutor Samuel. Ele já... Opa, espera um minutinho, só que eu tive aqui um probleminha aqui, espera aí. E entrar aqui novamente, espera aí. O sistema deu uma caída aqui. Tá aqui. O doutor Samuel vai apresentar a preferência, eu já estou concedendo. Pode registrar, Samuel, a preferência, e em seguida pode apresentar o seu voto, por favor. Pois não, só um minutinho, só colocar aqui o... Muito bem. Então, mais uma vez, bom dia aos participantes da sessão. Senhor presidente, eu estou... peguei esse processo para analisar algumas questões aí, né? E, com relação ao mérito, concordo, acabei concordando com o senhor relator, né? Porque os itens que dizem respeito lá à falta de pagamento de imposto, né? Na questão da imunidade, realmente, a discussão lá era toda a exigência se deu em cima da redução Z, né, dos ECFs, do contribuinte, não houve, né, e de maneira que os dados não vieram, né, ou seja, os dados por operação que estavam disponíveis não apareceram nos autos, até apareceram nos autos, mas em função aí de uma diligência que a própria representação determinou, né, duas, né? Na primeira não vieram esses dados, na segunda vieram esses dados, né? Somente quando o fiscal que lavrou ainda, ele se aposentou, tal, aí um novo fiscal cumpriu a diligência, né, determinada pela representação, e vieram alguns dados, ainda assim completos. De qualquer maneira, também vieram aos autos muito tardiamente, né? Esses dados deveriam ter sido trazidos juntamente lá com a autoinfração, né, com a da lavratura. Então, com relação ao mérito, estou acompanhando o relator com relação a esses itens. Também acompanho no mérito com relação à imunidade, né? O argumento para a lavratura daí foi só o fato de que o contribuinte não era livraria, não era gráfico, não era coisa do tipo, como se isso fosse de alguma maneira relevante para a imunidade do livro, né? Ou do papel destinado à sua impressão. Então, agora, o teu problema que eu identifiquei aqui, doutor Argos, é o seguinte, que há um erro no DDF no item 6, né, que diz respeito à imunidade. Na hora de fazer os cálculos lá, o julgador de instância ele se equivocou, né? Acho que o fiscal que, por último, analisou essa questão, levantou esse erro, eu fui lá, fiz a conta, de fato, há uma pequena diferença lá no DDF, né, que eu entendo que deva ser corrigido. E outra questão também que eu estou, não divergindo do doutor Argos, mas acrescentando, é a questão da súmula 10, né, que há uma petição da representação para a aplicação da nova súmula, do novo enunciado da súmula 10, né? Então, basicamente, relator, esse é meu voto, né? Está aqui, acho que é desnecessária a leitura dele, uma vez que eu já expliquei, e ele também está disponível aí. Se for necessário, eu faço a leitura, mas eu creio que podemos seguir sem a leitura dele, senhor presidente.
Obrigado, doutor Samuel, pelo voto. Eu só estou vendo aqui que o doutor Argos, ele está negando provimento e o doutor Samuel está dando parcial provimento em razão dos juros, é isso? Não, em razão do. Tem um erro no DDF também. Tem um erro Ah, no tá. DDF que vai diminuir a redução. Entendeu? Ao que consta, presidente, se me permite, o doutor Samuel, com muita perspicácia, encontrou aqui um erro que provavelmente ensejaria numa, como ele bem colocou, diminuição da redução em alguma coisa de cento e poucos reais. Eu confesso, doutor Samuel, que eu não fui à minúcia da vírgula de saber se realmente a conta apresentada estava correta. E acredito que a observação do doutor Samuel, esta sim está completa no sentido de perceber ali uma diferença de coisa de cento e poucos reais nesse item 6.3. Então, se me permite, presidente, não sei se é necessário, mas eu até faria uma preferência cumprimentando a observação do doutor Samuel, dizendo que está correta e incorporaria o voto dele ao meu. Ou, se for mais prático, a Câmara, e já tem aqui o meu entendimento, mas a Câmara acompanharia o doutor Samuel, porque ele está me acompanhando, mas com este complemento de perceber uma diferença de coisa de R$100 no item 6.3. Eu acho louvável aqui a posição do doutor Samuel. Eu acharia, assim, por uma questão né, de praticidade, acompanhar o Samuel. Assim, você não precisa fazer uma preferência, né? Eu acho que daria Nós para estamos de acompanhar o acordo Samuel. aqui, essa observação realmente É, me falhou aqui a análise, porque eu não fui à minúcia da vírgula saber se era 100 ou se era 170, né? certo. Coisa assim. E o doutor Samuel, nós conhecemos bem a sua dedicação e a sua correção, foi a essa análise e encontrou essa diferença, a qual eu chancelo aqui e entendo por correto. Daniela, concorda a gente encaminhar dessa maneira? Então tá bom. Então, diante Parabéns, doutor Samuel. É isso aí, excelente. eu vou acompanhar, então, o Samuel com essas observações, doutor Argos. Eu vou, então, encerrar os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Todos então já votaram. Votação encerrada. Proclama o resultado do julgamento, recurso de ofício conhecido integralmente, parcialmente provido, nos termos do voto preferência do Dr. Samuel Magro. Com o julgamento deste processo, nós então encerramos a sessão de hoje. Eu cumprimento e agradeço a todos aqui pela participação e pelos votos aqui, pela produção que tivemos hoje. Cumprimento novamente aqui o doutor Antônio Carlos pela inauguração aqui, né, da sua participação. E peço então que o Oswaldo encerre a gravação, declare encerrada a sessão da segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu estou então encerrando a sessão aqui no EPAT